Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele venha ter de misericórdia de nossas vidas, que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, meu Pai, louvamos a Ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e dedicamos toda a honra e glória a Ti, ó Pai. E neste momento eu quero apresentar a minha vida, a vida do Arif, do Pedrinho, a vida dos irmãos, dos ouvintes, aqueles que participam conosco na live, Senhor, para que Teu Espírito Santo neste momento venha preparar o coração deste irmão, dessa irmã, deste jovem, dessa jovem, dessa criança que nos ouve. Que prepare seu coração para este momento ao qual o Senhor estará ministrando aos nossos corações. E que seja, Senhor, um tempo de transformação e renovo. E se nós formos confrontados pela Tua Palavra, Senhor, que isso não seja para levantar mágoa, ressentimento, dúvidas, mas que seja para cauterizar feridas, que seja para transformação de vidas, que seja para impactar corações, através do poder da Tua Palavra e da ministração da Tua verdade. Que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Ti, Pai, se não for por Ele. Por isso que pelo poder do Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, que eu oro, para que a partir deste momento, Senhor, toda a região celestial esteja, Senhor, intercedendo por nós, por esses irmãos, para que se manifeste o Teu poder, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmãos, o tema que hoje eu trago é um tema que talvez a igreja já tenha escutado muito. É um tema que quando nós somos jovens, talvez a gente ouve mais. E é algo que talvez deva ser pregado mais vezes na igreja. Santidade. Santidade. A gente sabe que Jesus diz ser de santo como eu sou santo. E a gente sabe que ser santo quer dizer santo separado. Separado do quê? Do mundo, do pecado, santo, santificado. Então, quando nós buscamos santidade e dedicamos a nossa santidade ao Senhor, nós estamos separando a nossa vida em devoção ao nosso Senhor e Salvador. Aquele a qual nós proclamamos, é nosso Senhor e Salvador quando o aceitamos de todo o coração. Quando nós levantamos as nossas mãos aos céus e dizemos: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador da minha vida. É a proclamação da justificação pela fé de que nós o aceitamos. Este é o primeiro passo do cristão. Esse é o primeiro passo de aceitar ao nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. E a partir deste momento vem um caminho de santificação, um caminho de santidade, um caminho que vai durar toda a nossa vida até a volta do Senhor Jesus, que é o caminho de buscar santidade. E a santidade é um processo contínuo na vida do crente. E nós precisamos entender a cada passo deste caminho, a cada passo e do porquê de nós estarmos buscando santidade. E tudo começa lá no pecado adâmico, lá em Adão, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Ora, a semente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui nós temos o início de tudo, a morte da santidade humana. A Bíblia nos fala que tudo que Deus fez, Aleph, é bom. Tudo que Deus fez é bom. A Bíblia nos fala isso. Tudo, toda a criação, tudo que Deus planejou, tudo que Deus projetou é bom. Mas o que aconteceu, Aleph? O que aconteceu foi justamente isso aqui. Quando nós demos a liberdade e a autoridade do pecado entrar no mundo. E aí o pecado contaminou toda, a criação. Então, tudo que nós vemos hoje, todas essas barbáries, todas essas injustiças, todo esse pecado, é fruto disso. Então, nós temos que ver através dos olhos espirituais e entendermos o que Deus tem preparado para cada um de nós. Pois não sabemos, a gente não sabe quanto tempo foi necessário para o diabo conseguir sucesso em enganar a mulher. Provavelmente foi muito fácil. Um casal recém-criado, novo, inocente, ludibriados pela palavra da serpente. Uma palavra que os distraiu, uma palavra que os ludibriou com uma falsa promessa. E acabou contaminando a vida do homem para o pecado. Certamente jamais houve tempos tão bons para o homem como aqueles que antecederam a sua queda. Mas com a sedução e o pecado de Eva, a santidade perfeita recebida de Deus morreu para toda a raça humana. E as causas da perda dessa quantidade se baseiam em alguns pontos, irmãos, e que nós precisamos entender, porque isso pode mexer conosco hoje, e nós precisamos prestar muito atenção, porque uma das coisas que fez a serpente ludibriar Eva foi justamente o desejo de ser como Deus. A sedução de Lúcifer à mulher teve êxito, pois ele garantiu que o conhecimento que ela teria quando comesse do fruto da árvore proibida seria a abertura dos seus olhos. E como nós lemos ali nos primeiros versículos, nós vemos que a mulher viu e, sentiu que aquela árvore era boa, o seu fruto era bonito. Então as palavras de enganação, palavras da serpente, foram lá, encantaram, usaram aquilo que Deus deu para a mulher, o seu desejo, o seu instinto, e ela ludibriou a mulher para que ela pudesse ver que, olha, se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Como se Deus tivesse mentido para a mulher, como se Deus tivesse enganado. Esse era o propósito de Satanás. O pecado, irmãos, é nós nos desviarmos do propósito de Deus, que é adorá-lo. E muitas vezes o pecado é idolatrar aquilo que não se devia idolatrar. E quando nós temos esse desejo de querermos sermos igual a Deus, irmãos, nós estamos cometendo o mesmo erro que Eva cometeu lá no início. Aleluia. A expressão como Deus traz consigo toda a motivação encontrada na mulher para desobedecer à ordem divina. E apesar dos tempos e de poucos assumirem verbalmente esse desejo, no fundo é muito comum encontrarmos pessoas cujas práticas e discursos indicam que elas querem ser iguais a Deus. O meio religioso é uma verdadeira oficina de criação de homens que desejam ser igual a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós vemos homens de Deus ou homem-deus. Homens de Deus pregam a palavra de Deus em unidade e humildade.
homens de Deus se colocam acima de tudo. Querem honra acima de tudo. Eu vejo que às vezes nós temos uma definição errada de honra. E a pessoa, para ser honrada, antes de tudo, se eu quero honrar o meu pastor, por exemplo, não é necessário que eu dê presentes, que eu dê dinheiro, que eu faça isso, que eu faça aquilo, mas honrar o meu pastor é obedecer ao meu pastor, é ouvir a voz do meu pastor. Se eu quero honrar a Deus, eu preciso ouvir a voz do meu Deus, ouvir a sua palavra. E nós achamos muitas vezes que ser honrado e honrar alguém é presentear, é elevar, é fazer, né? Vou ir na rádio, vou falar bem do fulano e do ciclano. Não, faça apenas aquilo que você foi chamado para fazer na obra do Senhor. Outra coisa que causa a perda da santidade é a descrença naquilo que Deus disse. A atitude de Eva e posteriormente de Adão foi de puro reflexo da incredulidade deles, ou no mínimo a dúvida de que eles seriam mesmo punidos, optando crer na serpente do que no Senhor. O Senhor deu um mandamento para eles, o Senhor deu uma ordem, mas eles se deixaram enganar pelas palavras da serpente, achando que Deus não ia fazer nada. Mas nosso Deus, irmãos, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Eu não quero assustar ninguém, mas todo pecado tem uma consequência. Todo pecado, todo erro tem uma consequência. E a consequência desses irmãos de Adão e de Eva foi justamente, a queda, a expulsão do jardim. Algo que reverbera até hoje, irmãos, em toda a criação. Se nós lermos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz assim, a lei veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou e nos libertou da escravidão deste pecado original, que nos afastou da santidade do Senhor, que nos afastou de estarmos próximos de Deus, porque a palavra de Deus nos diz em Isaías que o nosso pecado nos afastou de Deus. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua graça se derramou sobre nós, mesmo nós não sendo merecedores. Então, desejar ser como Deus e desacreditar nas promessas de Deus, naquilo que Deus ordena, irmãos, é cair fora da santidade, é nos separar de Deus. E nós temos que nos separar do pecado e não de Deus. É interessante que nós lemos as Escrituras, a gente vê as promessas de Deus para o povo de Israel, a gente gosta sempre da parte boa. A gente lê João 3,16, é maravilhoso o amor de Deus, o carinho de Deus, mas a gente não entende, a gente não vê que o pecado tem consequências, o salário do pecado é a morte, irmão. E eu não estou dizendo isso, o Fábio está falando porque não é pecador, muito pelo contrário, irmãos. Eu preciso e careço da misericórdia de Deus todos os dias. E preciso buscar a santidade no Senhor todos os dias, para entender o propósito de Deus para a minha vida. Porque a sedução do maligno é muito forte. Olha só, se nós continuarmos lendo capítulo 6 de Romanos, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? O próprio apóstolo Paulo responde, é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Se nós morremos para o pecado, por que continuar vivendo nele? Então, se nós não morremos para o pecado, nós não aceitamos a Jesus como nosso fiel e salvador. E se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos livres do pecado, nós não somos mais escravos dele. Não temos mais medo, não somos mais escravos do medo. Mas a nossa natureza adâmica muitas vezes nos leva a essa prisão emocional, prisão carnal, que nos leva a perder a santidade, a ser santos, separados no Senhor. E a igreja carece, a igreja se perde, a igreja se desvia do propósito original, que é adorar o nome santo do Senhor.
idolatrando, pecando, caindo no pecado, na fofoca, na mentira, na enganação, aquilo que o Aleph leu no início sobre hipocrisia. Muitos irmãos se perdendo, se desviando por causa disso. E provavelmente alguns irmãos estão desligando a rádio, estão saindo da live porque está chata a ministração. Ah, mas o irmão está falando em santidade? Sim, falando em santidade, porque é algo que precisamos ouvir, é algo que nós precisamos cobrar de nós mesmos, ser santos como Ele é santo, santo separado. Não adianta nós queremos que nossos colegas de trabalho vão à igreja, que os nossos amigos vão à igreja, se nós não damos bom testemunho, irmãos. Como que eu posso dizer, olha, Jesus me transformou, mas eu saio da igreja e falo palavrão? Eu posto coisas indecentes nas redes sociais, eu posto coisas do mundo nas redes sociais, eu deixo de ir à igreja por causa do futebol, eu deixo de ir na igreja por causa do videogame, eu deixo de ir na igreja por causa de uma série. Estamos trocando Deus, estamos tirando Deus do nosso foco e colocando outras coisas, fazendo justamente o que Adão e Eva fizeram. Porque quando nós tiramos Deus do nosso foco, do nosso propósito de adoração, nós estamos desejando ser algo como Deus. Estamos não crendo na sua palavra, na sua promessa. E ainda assim estamos caindo nos desejos da nossa própria carne. Parece contradição, mas algo precioso que o homem recebeu de Deus acabou sendo um dos responsáveis por sua queda. A Bíblia diz que a mulher foi atraída pela sua capacidade de definir as coisas através dos sentidos. Neste caso, o diabo usou a audição quando falou com ela, a visão e o paladar ao induzi-la a desobedecer o Criador. Vejam o que o texto diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Gênesis 3:6. Então, tudo aquilo que Deus deu para mim e para você, a sua audição, o seu paladar, os seus olhos, aquilo que Deus te deu para glorificar Ele, naquele momento a serpente usou justamente isso para desvirtuar a criação de Deus através do pecado. Irmãos, o diabo como personagem é um personagem ridículo, mas é um personagem que não pode ser subestimado. Se você lê o Novo Testamento, irmãos, pouco se fala no diabo. Fala que o diabo é nosso adversário. Fala que o diabo foi derrotado por Jesus pela palavra de Deus. Adão e Eva, quem sabe inocentes, caíram pela palavra do inimigo. Mas Jesus não era inocente, Jesus era o Senhor. E ele não caiu pela palavra de Deus, ele venceu o inimigo. E é essa ferramenta que nós devemos usar. O diabo usou o que havia de nobre na mulher para seduzi-la. E foi explorando os desejos dela que ele teve êxito. Aleph, lê para nós aí Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, muitas vezes nós somos dominados pela nossa carne, pelo nosso desejo, porque nós não vigiamos, porque nós não estamos atentos. Jesus venceu o diabo, ele estava 40 dias no deserto, em jejum e oração. Cansado, com fome, mas na palavra. Na palavra. E me desculpa a sinceridade, tem muito crente com mais de 10 anos de igreja que nunca leram toda a Bíblia. Tem irmãos, e eu digo para vocês porque eu sou um. Recentemente eu consegui concluir a leitura total da Bíblia, com muita dificuldade, porque algo me cobrou, o Espírito Santo me cobrou muito isso. Como eu vou pregar o Evangelho se eu não conheço o Evangelho? Se eu não conheço a totalidade da sua palavra? Porque mesmo que você leia versículos, faça devocionais, irmãos, na totalidade, há muitas coisas que Deus quer falar através dessa palavra. 66 livros, escritos por vários homens que foram usados por Deus, pelo Espírito Santo,
E que nós, como crentes em Cristo Jesus, vamos lá, muitas vezes nós não levamos a nossa Bíblia para a igreja. Vamos de mãos abanando. E quando vem o inimigo, quando vem a serpente para tentar o nosso coração, simplesmente caímos. Caímos para a fofoca, para o falatório, para as mentiras, para a enganação, para o desejo da nossa carne. Somos seduzidos. Apesar do tempo, as pessoas continuam sendo seduzidas pelos desejos, pela vontade de fazer, de ter e de ser. O cerne do pecado. Irmãos, é interessante. Uma vez, certo irmão, eu vi um irmão falando, dizendo que o pecado, o ato de cometer o pecado, ele é bom. Porque a Bíblia fala que a Eva comeu do fruto e o fruto era bom. A árvore era bonita. Então, muitas vezes, né, mentir para se livrar de uma enrascada é bom, traz alívio, né? Sexo fora do casamento é bom, traz alívio. Muita coisa, comer demais é bom, traz alívio, é gostoso. Mas a consequência que traz para a nossa vida espiritual, a consequência que traz para a nossa vida aqui na terra, muitas vezes para os nossos familiares, para a nossa família, irmãos, é sério demais. É sério demais. Certamente os nossos desejos são bons, pois os herdamos de Deus. Porém devemos nos cuidar para que eles não se transformem em paixões desenfreadas. Porque fome todo mundo tem, irmãos. E é muito bom se alimentar. É muito bom comer. Né? É muito bom tomar aquela Coca-Cola, né, Aleph? Mas nós precisamos tomar cuidado com essas paixões desenfreadas que muitas vezes fazem com que nós venhamos nos desviar do caminho do Senhor. Aleluia. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Lê para nós, Aleph, já que está em Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Deixa eu só... De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Irmão, já se fez guerra por muito pouco. E Tiago estava nos mostrando que quando nós cedemos a nossa carne, aos nossos desejos, a nossa carnalidade, guerras acontecem. Guerra espiritual, guerra no lar, pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, líder contra liderado, liderado contra líder, ovelhas que não ouvem mais o seu pastor, igreja que não anda em unidade, por causa dos nossos desejos que nós deixamos se sobrepor e nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, porque nós não lemos a palavra, nós não estudamos a palavra. Irmãos, não me levem a mal, ir na igreja é bom, ouvir a palavra do nosso pastor é muito bom, mas botar em prática aquilo que se ouve é melhor ainda. Porque é o que Tiago fala, na sua carta. Nós precisamos entender as consequências da perda da santidade. Acha para nós aí, Aleph, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Agora nós precisamos entender as consequências da perda da santidade, irmãos. E como toda ação tem uma reação, quando Adão e Eva pecaram, a reação de Deus foi justamente tirar eles do jardim. Aquilo que era para eles cuidarem, aquilo que era para eles usufruírem, um mandamento, Deus disse: olha, tudo aqui é de vocês, cuidem do jardim, apenas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas isso. Mas é justamente, parece que quando dizem não para nós, é aí que o desejo começa a aflorar. Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Não minta, você sente aquela vontade de mentir. Não coma, você sente aquela vontade de comer. Não engane, você sente aquela vontade de enganar. Então, desde o princípio, Deus estabeleceu uma regra magna que governa o universo, ação e reação. 1 Coríntios 15, 56, Aleph. 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Aleluia. 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios
15:56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aleluia. Ou seja, irmãos, quando você lê a palavra de Deus, você vê que o diabo é nosso adversário, mas ele é um personagem que pouco aparece. Às vezes nós damos muita ênfase pro diabo. O diabo é culpado disso. A rádio não pegou hoje, culpa do diabo. O som da igreja não tá bom, a culpa é do diabo. O diabo é isso, o diabo é aquilo, irmãos. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas se nós damos legalidade para ele, é o que ele vai fazer. Adão e Eva deram legalidade para ele e eles pecaram. Quando nós damos legalidade para o inimigo, ele vai entrar e fazer o que quiser para nos fazer de gato sapato. Mas se você não dá legalidade para ele, irmãos, pela palavra, Jesus venceu o diabo. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Enfrentai o diabo e ele fugirá de vós. Através do quê? Do conhecimento da palavra da verdade. Jesus é o caminho, a palavra e a vida. Se você não conhece a palavra da verdade, como você vai resistir ao tempo mal? Como você vai resistir? E a consequência do pecado é a morte. Então é morte espiritual, é morte para sua vida. Mas você precisa entender que você, cristão, você, irmão, quem sabe está perdido, está desenganado, crê em Senhor Jesus e deixa Ele fazer uma transformação na tua vida. Seja santo, viva uma vida em santidade. Um chamado a toda a igreja: viva uma vida em santidade. Jovens, vivam uma vida em santidade. Homens, vivam uma vida em santidade. Mulheres, vivam uma vida em santidade. Porque, irmãos, Jesus veio para quê? Para nos libertar da escravidão. Escravidão do quê? Do diabo? Não, escravidão do pecado. Porque é o pecado, o nosso pecado, que nos afasta de Deus. O diabo é apenas aquele que tenta te enganar, que tenta te levar, que ele tem poder para te tentar, mas não para te derrubar. Porque todos nós somos tentados. Mas cair na tentação é algo totalmente diferente. Então, quando nós nos afastamos da santidade, né? Por exemplo, Adão e Eva, eles descobriram o peso que carrega a consciência de um pecador. Porque até aquele momento, tanto Adão como Eva viviam desprovidos de qualquer forma. Então a sua nudez para eles era algo normal, porque naquele momento não tinha a maldade. Naquele momento não tinha o pecado, não tinha, né, as consequências disso. Na sua intimidade. A nudez na Bíblia, irmãos, fala sobre intimidade. Então eles tinham intimidade com Deus, olha. Intimidade de chegar ao Senhor e para eles, nus, daquele jeito, e podemos levar isso de forma literal, nus em pensamento e em corpo. Né? A sua alma estava aberta, mas naquele momento em que eles caíram no pecado, naquele momento, olha, filho, eles se esconderam do Senhor. Porque eles sentiram que estavam sujos, sentiram que estavam imundos. E muitas vezes nós somos assim, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do caminho do Senhor, porque nós pecamos e não buscamos a Deus, não pedimos perdão, não pedimos, né, não confessamos os nossos pecados e acabamos nos afastando do caminho. E é esse peso que o pecado traz sobre nós. A experiência de um pecador com o pecado o leva a ver pecado em tudo, inclusive no corpo dele e do de outro. Esse fenômeno moral e espiritual é o fruto da queda do homem no Éden. Então, quando nós estamos em pecado, tudo que a gente vê é pecado. A nossa mente já não é uma mente santa. Começa a ser uma mente poluída, uma mente carregada, uma mente atormentada, até pelo medo. Às vezes você vai na igreja, o pastor está orando, está pregando a palavra, e você tem medo que o Espírito Santo chegue para aquele pastor e revele o seu pecado. Mas, irmão, Deus não vai te envergonhar dessa forma. Mas uma coisa é certa, tudo vem à luz. E o peso que o pecado traz sobre nossas vidas, ele acaba contaminando tudo à nossa volta. As nossas relações, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, nossa família, até
nosso financeiro. E o relacionamento que nós tínhamos com Deus acaba gerando medo. O medo de Deus tem sido uma das causas do distanciamento das pessoas em relação a Ele. O pecador sempre terá dificuldade de se relacionar com Deus, uma vez que a santidade do Senhor revela o estado real do pecador. Que a luz de Deus ela nos revela quem nós somos. Quando a pessoa vai à igreja cansada e sobrecarregada, é a luz da palavra de Deus que revela quem nós somos, que põe à tona aquele choro, aquela lágrima. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer. Muitas vezes nós queremos mudar, mas nós não conseguimos, porque parece que nós estamos aprisionados. E é o pecado que nos aprisiona. Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele veio para nos dar vida eterna. Vida eterna, irmão. Já prova a pensar nisso? Vida eterna. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a um ano, daqui a 2 anos, mas quem sabe você vira a esquina, acontece alguma coisa. A gente não sabe, mas como está a tua alma hoje? Se Ele voltasse hoje, você teria plena convicção da sua salvação? Você está bem com Ele? Você está bem com seu irmão? Você está bem com a sua família? Quem sabe você está ali alimentando um pecado de estimação, uma coisa que você não consegue ser livre, mas saiba, meu querido, o Senhor quer te libertar. O Senhor quer te libertar. Aleluia. Somente tem medo de Deus aquelas pessoas que têm alguma dívida com Ele. Caso contrário, os que são justificados pelo sangue de Jesus, a presença do Eterno lhes traz paz e alegria. Aleluia. O pecado do homem sempre resultará em perdas de privilégio que somente os santos desfrutam. Traz consequências. Aleluia. Meu Deus. É preciso viver em santidade, irmãos. É preciso viver em santidade. Porque Deus não nos fez pecadores, mas santos. Então, quando deixamos de obedecer a Deus e a sua palavra, nós nos colocamos à mercê dos nossos desejos, assim como Eva. E acabamos sendo derrotados por isso. Sinceramente, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a dúvida que tem afligido o teu coração. Talvez você esteja se sentindo cansado. Talvez é tanta atividade na igreja que você não tem suportado a correria. Talvez você vai para a igreja e você não consegue mais ouvir a voz do seu pastor. Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor tem um propósito para a tua vida. Eu não estou dizendo que você talvez esteja em pecado. Mas assim como eu, quem sabe você tem coisas para acertar. Tem coisas para serem ajustadas. Neste momento Deus nos dá a oportunidade. Eu me lembro muito forte do filho pródigo, da história do filho pródigo. Quando ele desonrou seu pai e gastou toda a sua herança.
e longe do seu pai, longe da sua família, talvez longe da sua própria fé, vivendo na sua carnalidade, nos desejos da sua alma, chegou no fundo do poço, onde não tinha mais o que comer, tendo que trabalhar alimentando os porcos a ponto de desejar a comida dos porcos. Porque é isso que o inimigo faz com nossas vidas. Ele nos tenta a vivermos o desejo desta vida. Eu vou viver o melhor dessa terra, então eu vou usufruir os desejos da minha carne. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou falar mal do irmão, da irmã, eu vou reclamar, eu vou deixar de ofertar, eu vou deixar de dizimar, porque para mim não importa mais. Porque o pastor do TikTok disse isso, porque o pastor do Instagram disse aquilo. E se eles disseram isso, pronto, mas o que diz o seu pastor? O que diz a palavra é obedecer a voz do seu pastor. Em Hebreus 13. O que diz viver em santidade, ser de santos como eu sou santo, ouvir a voz do seu pastor, seguir a autoridade do homem de Deus, para que ele não se entristeça. Mas o que acontece é que o nosso orgulho nos afasta de Deus. O nosso orgulho nos afasta da comunhão. E não queremos mais nos aproximar. Nos afastamos, nos desviamos, trocamos de igreja. Porque é mais fácil trocar de igreja do que resolver o problema. É mais fácil trocar na igreja do que obedecer. É mais fácil e acaba se criando uma cultura, acaba se criando uma geração fraca, uma geração que não está disposta a lutar pela obra do Senhor. Porque é mais fácil fugir, é mais fácil trocar de igreja do que viver na santidade ao Senhor. E onde a palavra da verdade é pregada, onde é amaciada, onde a palavra coaching, aquela palavra que massageia o nosso ego. É tão bom viver nos braços do Senhor, é tão bom viver debaixo das asas do Senhor. Meu irmão, minha irmã, mas quando acontece o que aconteceu com Jó, quando acontecem as lutas e as aflições e as perdas, Jó, mesmo não sendo pecador, passou pelo que passou. E a igreja o condenou. A igreja disse que ele era um pecador, mas ele não se afastou da santidade. Ele não pecou, ele não blasfemou. Eu não estou dizendo que você está em pecado, mas o chamado hoje é santidade ao Senhor. A perspectiva bíblica daquele povo escolhido para morar no céu. No nome de Jesus, não seja derrotado pelos seus desejos. Somente a consciência de um pecador pode levá-lo a ter medo de um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. E aquele que ama a Deus, aquele que ouve a palavra da verdade e as pratica, vive com consciência limpa, sem medo de pregar e de viver a palavra da verdade, sem precisar enganar, sem precisar mentir, sem precisar ludibriar. No nome de Jesus, eu quero que você ouça um louvor agora. Ouça esse louvor. E eu espero que o Espírito Santo venha tocar a tua vida no nome de Jesus. Aleluia. Coloca o louvor para nós, Pedrinho, para a honra e glória do Senhor Jesus.
1 João, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, e assim como Cristo é puro, Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração e você seja transformado e renovado em santidade no Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aleph, saudação final. Então chegamos ao fim do programa e eu queria mandar um abraço a todos os ouvintes e queria convidar a todos para o culto de amanhã, o culto da família, às 7 horas. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus venha de encontro ao teu coração, trazendo cura, trazendo restauração, quem sabe trazendo decisão, um ponto de partida. Esquece o que ficou para trás. Segue a partir de agora no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Amém. Neste domingo, você e sua família